dentro. Eu sou Neuza Barros, tenho 68 anos e acabei de descobrir que criar um filho com tanto amor e dedicação pode se transformar na maior traição que alguém pode experimentar. Meu próprio sangue, aquele menino que carreguei no colo, que consolei em noites de febre, que trabalhei dezenas de anos para dar educação e oportunidades, me transformou em objeto de chacota diante de estranhos. Mas hoje estou aqui para provar que uma mulher da minha idade ainda tem muito fôlego para revidar quando é necessário. Sabe aquele ditado que fala sobre não acordar o leão que dorme? Pois bem, meu filho Juliano acordou algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Durante anos eu aceitei ser tratada como uma velha inútil. Uma mãe ultrapassada que só servia para cuidar da netinha quando conveniente para eles. Engoli humilhações silenciosas. Ouvi comentários maldosos da nora. Senti o desdém nos olhares do meu próprio filho. Pensei que era assim mesmo que deveria ser, que meu papel na vida havia terminado quando ele se casou e construiu sua família. Morar sozinha num apartamento de 2 quartos aqui no bairro Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, me deu muito tempo para refletir sobre as escolhas que fiz ao longo da vida. Depois que meu marido Osvaldo faleceu há 10 anos, eu me tornei apenas uma avó disponível para emergências familiares. Quando precisavam de babá de última hora, me ligavam. Quando queriam economizar dinheiro com presentes de aniversário, eu que comprava. Quando a casa deles estava sendo reformada, eu que oferecia meu lar para ficarem uns dias. Sempre disponível, sempre prestativa, sempre invisível. Trabalhar durante 35 anos numa fábrica têxtil aqui da região me ensinou algumas lições valiosas sobre resistência e estratégia. Você aprende a observar, a planejar, a esperar o momento certo de agir. Durante todos esses anos, levantando às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado, operando máquinas barulhentas até as pernas incharem, eu sempre sonhei com um futuro melhor para meu filho. Cada centavo que conseguia economizar era pensando nele. Cada hora extra trabalhada era para que ele pudesse estudar e ter oportunidades que eu não tive. Osvaldo era motorista de caminhão e ficava semanas viajando pelo país. Criar o Juliano praticamente sozinha me fortaleceu de maneiras que eu nem percebia na época. Acordar de madrugada para preparar a marmita dele, depois acordar novamente para dar café da manhã para o menino antes da escola, trabalhar 8 horas na fábrica, voltar para casa para fazer janta, ajudar com lição de casa e ainda encontrar energia para conversar sobre os problemas típicos de adolescente. Essa rotina durou anos e anos. Mas eu fazia tudo com alegria porque acreditava estar investindo no futuro de uma pessoa especial. Quando Osvaldo começou a ter problemas de saúde, precisei assumir mais responsabilidades ainda. Além do trabalho e dos cuidados com o Juliano, agora eu tinha um marido doente que precisava de atenção constante. Corridas para o hospital, remédios caros, consultas com especialistas. Nossa vida financeira ficou apertada. Mas eu nunca deixei faltar nada em casa. Osvaldo faleceu quando o Juliano tinha 30 anos, já formado e trabalhando, mas ainda assim ele não assumiu nenhuma responsabilidade com os custos do funeral ou com meu bem-estar emocional. A viuvez chegou de forma devastadora. De repente eu estava sozinha num apartamento que sempre foi cheio de vida e movimentação. O silêncio era ensurdecedor. Osvaldo, apesar de viajar muito, sempre voltava para casa com histórias das estradas, presentes bobos que comprava em postos de gasolina e aquele jeito carinhoso de me chamar de minha velha. Agora restavam apenas as lembranças e a sensação de que minha utilidade na vida havia chegado ao fim. Foi nessa época que Juliano conheceu Patrícia numa festa de formatura de direito. Ela era tudo aquilo que eu não era. Jovem, instruída, vinha de família com dinheiro, falava línguas estrangeiras, havia morado fora do país. Desde o primeiro encontro que tivemos, senti que ela me olhava como se fosse uma peça de museu, algo antigo e fora de lugar no mundo moderno. Suas conversas eram cheias de referências que eu não entendia, lugares sofisticados onde havia viajado, pessoas importantes que conhecia. O casamento deles foi realizado num clube elegante da cidade. Eu me senti deslocada entre todos aqueles convidados bem vestidos e importantes. Patrícia fez questão de me sentar numa mesa afastada.
junto com parentes distantes e conhecidos pouco relevantes da família dela. Durante a festa, percebi que meu filho evitava me apresentar para os colegas de trabalho e amigos novos. Quando alguém perguntava sobre mim, ele respondia de forma evasiva, como se minha presença fosse constrangedora. Com o nascimento da Giovanna, pensei que as coisas melhorariam entre nós. Afinal, agora eu era avó e teria um papel importante na criação dessa criança. Mas logo descobri que minha função seria apenas de babá gratuita quando eles quisessem sair ou viajar. Nos aniversários da menina, eu que fazia os docinhos e organizava as brincadeiras. Mas Patrícia sempre fazia questão de destacar que o buffet havia sido contratado por eles, que os presentes caros eram iniciativa deles, que a festa linda era resultado do bom gosto dela. Giovanna se tornou minha alegria nesse mundo que estava ficando cada vez menor. Aquela criança doce e carinhosa me chamava de vovó Neuza, com tanto amor que eu esquecia momentaneamente de todas as mágoas. Quando ela estava comigo, eu voltava a me sentir útil e importante. Ensinava receitas da família, contava histórias da minha infância, mostrava fotos antigas do avô que ela nunca conheceu. Esses momentos preciosos me sustentavam emocionalmente. Mas conforme Juliano crescia profissionalmente e a situação financeira deles melhorava, eu me tornava cada vez mais dispensável. Eles contrataram uma babá profissional, uma moça jovem e qualificada que falava inglês com a Giovanna e ensinava coisas modernas que eu não sabia. Minhas visitas se tornaram mais espaçadas, meus telefonemas mais breves, minha presença menos solicitada. Durante esses anos de solidão e reflexão, comecei a organizar melhor minha vida financeira. A indenização da fábrica e o seguro de vida do Osvaldo me proporcionaram uma quantia considerável que precisava ser bem administrada. Procurei um advogado conhecido da família, o Dr. Mário, que me ajudou a entender sobre investimentos e aplicações. Foi ele quem sugeriu que eu diversificasse os recursos, comprando ações de empresas promissoras em vez de deixar tudo parado na poupança. Uma das empresas que mais me chamou a atenção era justamente aquela onde Juliano havia conseguido emprego como vendedor júnior. Era uma companhia em crescimento, com boa reputação no mercado, administrada por pessoas competentes. Comecei comprando uma pequena quantidade de ações, apenas para testar o investimento. Conforme os resultados apareciam, fui aumentando gradualmente minha participação societária. O Dr. Mário cuidava de toda a parte burocrática, mantendo meu nome em sigilo absoluto através de uma empresa de participações que ele mesmo administrava. Durante 10 longos anos, enquanto eu era tratada como uma velha inútil pela minha própria família, meu patrimônio crescia silenciosamente. Juliano recebia suas promoções e aumentos de salário sem saber que, indiretamente, estava trabalhando para mim. A empresa prosperava, minha participação aumentava, e eu me tornava cada vez mais poderosa financeiramente, embora continuasse morando no mesmo apartamento simples e mantendo o mesmo estilo de vida discreto de sempre. Patrícia continuava me tratando com desdém, fazendo comentários sarcásticos sobre minha idade, minha forma de me vestir, minhas opiniões políticas, meu jeito de falar. Juliano não apenas permitia esse comportamento, como às vezes participava das piadas maldosas. Eles achavam engraçado imitar meu sotaque carregado, zombar das minhas receitas tradicionais, criticar minha falta de conhecimento sobre tecnologia moderna. A gota d'água estava se aproximando. Eu podia sentir. Cada humilhação silenciosa que engolia, cada olhar de desprezo que recebia, cada momento em que era tratada como cidadã de segunda classe pela minha própria família, tudo isso estava se acumulando no meu peito como uma pressão prestes a explodir. Mas eu não sabia ainda que o momento decisivo chegaria de forma tão brutal e humilhante quanto realmente aconteceu. O convite para o jantar da empresa chegou numa tarde qualquer de terça-feira. Juliano me ligou demonstrando uma animação incomum, dizendo que finalmente queria me apresentar para os colegas de trabalho, que estava orgulhoso das conquistas profissionais dele e queria dividir esse momento especial comigo. Pela primeira vez em anos, senti que meu filho estava me reconhecendo como parte importante da vida dele. Passei dias me preparando para aquele evento. Comprei um vestido novo, fui ao salão arrumar o cabelo,
Escolhi os brincos que o Osvaldo me deu de presente de casamento. Queria estar impecável para não envergonhar meu filho diante dos colegas importantes. Imaginava conversas interessantes, apresentações carinhosas, talvez até um discurso emocionado dele me agradecendo pelos sacrifícios que fiz para chegar até ali. Agora me conta uma coisa, você que está assistindo esse vídeo, você já passou por alguma situação em que confiou completamente numa pessoa e ela te decepcionou de forma terrível? Deixa nos comentários de que cidade você está assistindo, porque essa história que vou contar para vocês mexeu comigo de uma forma que ainda estou processando. Se inscreve aí no canal Vovó Lembrou, porque eu tenho muitas experiências para compartilhar com quem está passando por situações difíceis na vida. O que aconteceu naquele restaurante mudou para sempre minha perspectiva sobre família, lealdade e o poder que nós mulheres mais velhas ainda podemos exercer quando necessário. Mas antes de contar os detalhes dessa noite que nunca vou esquecer, preciso explicar melhor como chegamos até esse ponto de ruptura total. Aquela quinta-feira chegou carregada de expectativas e ansiedade. Acordei mais cedo que o usual, tomei meu cafezinho preto de sempre e fiquei olhando pela janela do apartamento enquanto organizava mentalmente como seria perfeita aquela noite. Tinha ensaiado algumas conversas na minha cabeça, pensado em assuntos interessantes para falar com os colegas do Juliano, preparado pequenas histórias engraçadas sobre a infância dele que poderiam render boas risadas durante o jantar. Escolhi cada detalhe do meu visual com cuidado especial. O vestido azul marinho que comprei numa loja do centro tinha um corte elegante, nada exagerado, mas que me deixava com aparência digna e respeitável. Os sapatos de salto baixo eram confortáveis o suficiente para aguentar uma noite inteira em pé conversando. O batom vermelho clarinho dava um toque de sofisticação sem parecer vulgar. Queria que Juliano se orgulhasse ao me apresentar como sua mãe. Durante o trajeto até o restaurante, notei que meu filho estava estranhamente taciturno. Geralmente ele falava sobre o trabalho, reclamava do trânsito, comentava alguma notícia que havia escutado no rádio, mas naquele dia específico, permanecia concentrado no volante, respondendo minhas tentativas de conversa com monossílabos ou sorrisos forçados. Atribuí esse comportamento aos nervos típicos de quem vai apresentar a família para colegas importantes. Patrícia havia decidido ir direto do escritório dela para o restaurante. Então, seria apenas eu e Juliano no carro. Pensei que isso poderia ser uma oportunidade excelente para conversarmos sozinhos. Talvez até ele me confessasse algum nervosismo em relação ao evento. Mas quanto mais eu tentava puxar assunto, mais ele se fechava em si mesmo, criando uma atmosfera tensa que começou a me deixar desconfortável. "Filho, está tudo certo? Você parece preocupado com alguma coisa?" Perguntei quando estávamos parados num semáforo próximo ao centro da cidade. Ele apenas resmungou algo sobre problemas no trabalho e mudou de assunto, perguntando se eu havia trazido algum presente para os colegas. Fiquei confusa com essa pergunta, pois ele nunca havia mencionado que seria apropriado levar presentes para um jantar corporativo. O restaurante Cantina do Nono estava localizado numa área nobre da cidade, frequentado principalmente por empresários e profissionais bem-sucedidos. Quando chegamos ao estacionamento, pude perceber pelos carros presentes que aquela reunião envolvia pessoas de alto padrão socioeconômico. BMWs, Mercedes, Audis e outros veículos de luxo ocupavam as vagas preferenciais. Juliano estacionou nosso modesto sedã numa vaga mais afastada, quase escondida atrás de uma van de entrega. Caminhando em direção à entrada do restaurante, senti uma mistura estranha de empolgação e apreensão. O local era realmente elegante, com decoração sofisticada e garçons uniformizados que nos receberam com cortesia profissional. Juliano cumprimentou o maitre pelo nome, demonstrando que frequentava aquele estabelecimento regularmente. Isso me fez refletir sobre quantas coisas da vida atual dele eu desconhecia completamente. Fomos conduzidos para um salão reservado onde aproximadamente 20 pessoas já estavam reunidas em pequenos grupos, conversando animadamente enquanto degustavam drinks e aperitivos variados. O ambiente era requintado, com mesas redondas decoradas com arranjos florais discretos e iluminação suave que criava uma atmosfera acolhedora.
Reconheci alguns rostos de fotos que Juliano havia me mostrado anteriormente, mas a maioria eram completos desconhecidos. Patrícia já estava presente, deslumbrante num vestido preto ajustado e sapatos de salto alto que faziam ela parecer ainda mais imponente. Seu cabelo estava impecavelmente penteado. A maquiagem profissional destacava seus olhos verdes, e ela usava um colar de pérolas que provavelmente custava mais que meu salário de aposentada. Quando me viu chegando, seu sorriso pareceu forçado, como se minha presença ali fosse um inconveniente necessário. "Neuza, que bom que conseguiu chegar!" disse ela me cumprimentando com 2 beijinhos protocolares. Estava preocupada com o trânsito dessa região na hora do rush. Seu tom de voz carregava uma condescendência sutil, como se ela estivesse sendo gentil com uma pessoa simples que não estava acostumada àquele tipo de ambiente sofisticado. Juliano me apresentou rapidamente para algumas pessoas próximas, sempre de forma resumida. "Esta é minha mãe, Neuza." Nada sobre minha história, minhas conquistas, os sacrifícios que fiz para que ele chegasse até ali. Apenas meu nome, como se eu fosse uma figura decorativa sem maior importância naquela celebração. Algumas pessoas foram cordiais, outras apenas acenaram educadamente antes de retornarem às suas conversas particulares. Dr. Roberto Machado, o diretor da empresa, era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno de marca italiana e postura confiante de quem está acostumado a comandar reuniões importantes. Quando Juliano me apresentou para ele, percebi um flash de surpresa em seus olhos, como se não esperasse que a mãe de um de seus gerentes fosse uma senhora tão simples e comum. "Muito prazer, dona Neuza. Juliano sempre fala muito bem da senhora." Mentiu educadamente, embora eu soubesse perfeitamente que meu filho raramente mencionava minha existência no ambiente de trabalho. "A senhora deve ter muito orgulho dos avanços profissionais dele aqui na empresa." Respondi que sim, que sempre havia incentivado seus estudos e dedicação, mas percebi que tanto o Dr. Roberto quanto as outras pessoas ao redor perderam o interesse na conversa rapidamente. Eles retomaram discussões sobre investimentos, mercado financeiro, viagens internacionais e outros assuntos que claramente me excluíam do círculo social deles. Sentei-me numa das cadeiras indicadas pelo maitre e fiquei observando aquele ambiente enquanto esperava o jantar ser servido. As mulheres presentes eram todas bem mais jovens que eu, vestidas com roupas caríssimas, conversando sobre spas, personal trainers, cursos de idiomas e férias em destinos exóticos. Os homens discutiam negócios, política econômica e estratégias de investimento com a desenvoltura de quem movimenta milhões de reais regularmente. Comecei a me sentir completamente deslocada naquele universo. Minha vida simples de aposentada, minhas preocupações com conta de luz e supermercado, meus passatempos de tricô e novelas da televisão pareciam patéticos comparados às experiências sofisticadas daquelas pessoas. Pela primeira vez desde que cheguei, questionei se Juliano realmente havia me convidado por carinho ou se havia algum motivo obscuro por trás daquela inclusão inesperada. Patrícia estava radiante, circulando entre os grupos como uma anfitriã experiente, rindo alto das piadas dos executivos, comentando sobre restaurantes famosos onde havia jantado recentemente, mencionando casualmente suas viagens para Nova York e Paris. Ela se encaixava perfeitamente naquele mundo, falando fluentemente sobre vinhos caros, obras de arte contemporânea e investimentos em mercados internacionais. Juliano também parecia à vontade, participando ativamente das conversas corporativas, fazendo comentários inteligentes sobre estratégias de marketing e compartilhando insights sobre tendências de vendas. Era evidente que ele havia encontrado seu lugar naquele meio social elevado, adaptando-se completamente aos códigos de comportamento e linguagem daquele grupo seleto. Conforme a noite avançava, minha sensação de isolamento aumentava progressivamente. Tentei participar de algumas conversas, mas minhas contribuições eram recebidas com sorrisos educados, seguidos de silêncios constrangedores. Quando mencionei que havia trabalhado numa fábrica têxtil, percebi olhares de pena e desconforto entre os presentes. Minha experiência de vida não tinha valor naquele contexto empresarial moderno.
O jantar foi servido em várias etapas, cada prato mais sofisticado que o anterior. Entrada de salmão defumado com alcaparras, sopa de abóbora com castanhas, risoto de cogumelos selvagens, filé mignon ao molho de vinho tinto. Tudo delicioso, mas servido em porções pequenas e com nomes complicados que eu não sabia pronunciar corretamente. Senti-me como uma criança perdida, tentando se comportar adequadamente numa festa de adultos. Durante o prato principal, Dr. Roberto se levantou para fazer um brinde comemorativo pelos resultados excepcionais da empresa no último trimestre. Ele elogiou o desempenho de vários funcionários, mencionou projetos futuros ambiciosos e parabenizou especialmente Juliano pelos números impressionantes de vendas que havia alcançado. Todos aplaudiram entusiasticamente, e meu filho se levantou para agradecer modestamente os reconhecimentos. Foi nesse momento que algo começou a mudar na atmosfera da mesa. Juliano permaneceu em pé após o discurso do diretor, pegou sua taça de vinho e olhou ao redor da sala com um sorriso estranho que não conseguia interpretar. Patrícia estava observando com uma expressão divertida, como se soubesse de alguma piada interna que estava prestes a ser revelada. Pessoal, já que estamos todos reunidos aqui celebrando conquistas profissionais, eu gostaria de aproveitar para fazer uma pequena brincadeira. Começou Juliano com um tom jovial que imediatamente chamou a atenção de todos os presentes. O burburinho das conversas paralelas cessou gradualmente, e todas as pessoas voltaram suas atenções para ele. Meu coração começou a acelerar sem motivo aparente. Havia algo no jeito que ele estava falando, na forma como evitava olhar diretamente para mim, na maneira como Patrícia disfarçava uma risadinha antecipada, que me deixou profundamente desconfortável. Uma voz interna tentava me alertar de que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. Vocês sabem que eu sempre gosto de inovar, de trazer ideias criativas para nossos eventos corporativos. Continuou ele, agora caminhando lentamente ao redor da mesa, enquanto todos o observavam com curiosidade crescente. Então pensei numa dinâmica diferente para animar nossa confraternização desta noite. O silêncio no salão se tornou absoluto. Até os garçons pararam suas atividades para prestar atenção no que estava acontecendo. Senti minhas mãos começarem a suar frio, um pressentimento terrível se instalando no fundo do meu estômago. Queria me levantar e sair dali imediatamente, mas estava literalmente paralisada na cadeira. Juliano parou exatamente atrás da minha cadeira, colocou a mão no meu ombro direito com uma firmeza que mais parecia possessão do que carinho, e olhou diretamente para os rostos expectantes dos colegas de trabalho. Seu sorriso havia se transformado em algo cruel e calculado, que eu nunca havia visto antes. Que tal fazermos um leilão beneficente bem divertido? Anunciou com entusiasmo fingido. Temos aqui uma peça vintage muito especial, com bastante história para contar. Sua mão apertou meu ombro com mais força, me impedindo de me mover ou falar. Nesse exato instante, compreendi que estava prestes a viver o pior momento da minha vida inteira. Todas as humilhações anteriores, todos os desrespeitos silenciosos, todas as demonstrações de vergonha que ele sentia de mim, tudo isso estava sendo preparado para culminar naquela explosão pública de crueldade que marcaria para sempre nossa relação de mãe e filho. A plateia começou a rir nervosamente, sem entender completamente onde aquela brincadeira pretendia chegar, mas já sentindo que algo politicamente incorreto estava prestes a acontecer. Alguns pareciam desconfortáveis com a situação, outros demonstravam curiosidade mórbida pelo que viria a seguir. As palavras que saíram da boca do meu filho naquele momento perfuraram minha alma como facas afiadas mergulhando direto no coração. Juliano apontou para mim com o dedo indicador, como se estivesse apresentando um objeto qualquer numa feira de antiguidades, e declarou para toda aquela audiência: leilão para levar essa velha inútil para casa. R$2. Alguém dá mais? O mundo inteiro parou naquele segundo. Senti como se uma bomba tivesse explodido dentro do meu peito, despedaçando cada pedacinho de dignidade que ainda restava em mim. Meus ouvidos uniam tanto que mal conseguia processar os sons ao meu redor. O sangue subiu todo para minha cabeça, fazendo minha visão ficar turva e minha respiração acelerar descontroladamente.
A primeira reação das pessoas foi um silêncio chocado que durou alguns segundos intermináveis. Depois, começaram as risadinhas nervosas, aquele tipo de riso constrangido que surge quando as pessoas não sabem como reagir a algo completamente inadequado. Doutor Roberto foi o primeiro a soltar uma gargalhada alta, seguido imediatamente por outros executivos que interpretaram aquilo como uma piada corporativa aceitável. Patrícia estava radiante de satisfação, aplaudindo a criatividade do marido como se aquela fosse a coisa mais espirituosa que já havia presenciado. Seus olhos brilhavam com uma malícia cruel, enquanto observava minha expressão de horror e desespero. Era óbvio que ela não apenas sabia do que estava acontecendo, mas provavelmente havia participado ativamente do planejamento daquela armadilha emocional. "2,50!" gritou um dos gerentes mais jovens, entrando na brincadeira macabra com entusiasmo juvenil. Sua mesa inteira explodiu em risadas aprovadoras. Uma mulher loira que trabalhava no setor financeiro acenou dramaticamente com a mão e declarou: "R$ 3, mas só se vier com manual de instruções." Cada palavra adicional era como um tiro certeiro na minha autoestima. Tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas estavam tremendo tanto que não conseguiam me sustentar adequadamente. Juliano mantinha sua mão firme no meu ombro, me pressionando para baixo, impedindo qualquer tentativa de fuga daquela tortura psicológica. "Calma, pessoal. Ainda não terminei a apresentação do produto", continuou meu filho com uma desenvoltura sádica que me fez perceber que eu estava olhando para um completo estranho. "Esta relíquia tem 68 anos de idade, funciona como babá em tempo integral, cozinha comida caseira tradicional e o melhor de tudo, vem com garantia vitalícia de dedicação incondicional." A plateia estava agora completamente envolvida na dinâmica, competindo entre si para ver quem fazia os comentários mais engraçados e criativos. Uma senhora elegante de meia-idade sugeriu que eu poderia ser útil como governanta doméstica. Um homem careca propôs que talvez eu servisse como decoração vintage para casas de campo. Outro executivo questionou ironicamente se eu tinha certificado de qualidade. Cada piada cortava minha dignidade em pedaços cada vez menores. Estava sendo reduzida a um objeto de entretenimento para aquelas pessoas sofisticadas que provavelmente nunca haviam enfrentado uma única dificuldade real na vida. Minha história de trabalho árduo, meus sacrifícios maternos, minha luta pela sobrevivência após a viuvez, tudo isso era irrelevante diante do prazer sádico que eles estavam extraindo da minha humilhação. Dr. Roberto, o homem que eu não sabia que trabalhava indiretamente para mim, estava se divertindo imensamente com a situação. Ele batia palmas ritmadamente, enquanto incentivava outros colegas a participarem do leilão fictício. "Vamos, gente, não sejam tímidos. Esta é uma oportunidade única de adquirir um exemplar autêntico da geração passada." Senti lágrimas quentes começarem a escorrer pelo meu rosto, borrando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado horas antes. Meu batom vermelho estava sendo lavado pelas lágrimas que não conseguia mais controlar. O vestido azul que escolhi especialmente para aquela ocasião agora parecia ridículo e inadequado, como uma fantasia mal ajustada numa pessoa que não pertencia àquele ambiente. Uma jovem estagiária que estava sentada numa mesa lateral pareceu perceber que a brincadeira havia ultrapassado todos os limites do bom senso. Ela sussurrou alguma coisa para o colega ao lado, com uma expressão claramente desconfortável. Mas sua preocupação foi rapidamente abafada pelas gargalhadas cada vez mais altas dos participantes mais entusiasmados. R$ 10 pela velhinha! Anunciou teatralmente um vice-presidente da área comercial, levantando sua taça de vinho como se estivesse num leilão de arte internacional. "Mas quero desconto se ela vier com defeitos de fábrica." Sua mesa inteira rugiu de aprovação pela piada espirituosa. Juliano estava claramente extasiado com o sucesso de sua performance. Ele circulava ao redor da minha cadeira como um apresentador de circo, gesticulando amplamente enquanto continuava descrevendo minhas supostas especificações técnicas para o público fascinado. "Atenção, compradores!
Este modelo vintage possui excelente capacidade de resistência ao estresse, baixo custo de manutenção e aceita qualquer tipo de tratamento sem reclamar. Naquele momento exato, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Não era apenas meu coração que estava sendo destruído, era minha identidade completa como ser humano digno de respeito. Durante 68 anos de vida, enfrentei pobreza, viuvez, solidão, doenças, preconceito social, mas nunca havia sido reduzida a uma piada cruel para diversão alheia pelo próprio filho que criei com tanto amor. Consegui finalmente reunir forças suficientes para me levantar abruptamente da cadeira, fazendo-a tombar para trás com um ruído alto que momentaneamente silenciou as risadas. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns ainda sorrindo, outros começando a perceber que talvez aquela brincadeira tivesse ido longe demais. Olhei diretamente nos olhos do Juliano com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Naquele olhar, tentei transmitir toda a dor, toda a decepção, todo o desprezo que estava sentindo por aquela criatura que um dia foi meu bebê querido. Queria que ele enxergasse o monstro em que havia se transformado, mas percebi que ele estava completamente anestesiado pelo prazer de ser aceito naquele grupo social. "Parabéns, filho", murmurei com uma voz rouca que mal conseguia sair da minha garganta. "Você finalmente conseguiu o que sempre quis: se livrar da mãe embaraçosa que atrapalha sua ascensão social." Minhas palavras saíram carregadas de uma tristeza tão profunda que até algumas pessoas mais sensíveis pararam de rir. Patrícia tentou fingir preocupação. "Ai, sogra, não leva a sério. Foi só uma brincadeirinha inocente para descontrair o ambiente." Mas seus olhos traíam a satisfação genuína que sentia ao me ver completamente destroçada emocionalmente. Caminhei em direção à saída do salão com a dignidade que ainda conseguia reunir, mesmo com as pernas bambas e a visão embaçada pelas lágrimas. Alguns murmúrios começaram a surgir entre os presentes, talvez indicando que pelo menos uma parte deles estava se dando conta de que haviam participado de algo verdadeiramente cruel e desnecessário. Na recepção do restaurante, o maitre me ofereceu um lenço de papel com uma expressão genuinamente solidária. Provavelmente ele havia presenciado cenas similares antes. Conhecia os códigos silenciosos da crueldade que pessoas bem-sucedidas às vezes exercem sobre aqueles que consideram inferiores socialmente. Chamei um táxi para me levar de volta para casa, pois obviamente não podia contar com Juliano para o retorno. Durante todo o trajeto, chorei copiosamente enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. O motorista, um senhor gentil de aproximadamente minha idade, percebia meu estado emocional e dirigia em silêncio respeitoso. Chegando ao meu apartamento no Vila Euclides, subi as escadas lentamente, como uma velha ferida tentando encontrar um local seguro para lamber suas feridas. Cada degrau parecia uma montanha intransponível. Minhas vizinhas Dona Conceição e Dona Rosa estavam conversando no corredor e perceberam imediatamente que algo terrível havia acontecido comigo. Trancada no meu quarto, tirei aquele vestido azul que nunca mais quis ver na vida e o joguei no fundo do armário. Sentei na beirada da cama vestindo apenas a camisola, olhando para o espelho da penteadeira, onde podia ver meu reflexo devastado. Meu rosto estava inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos e a expressão de alguém que acabou de descobrir uma traição imperdoável. Passei a noite inteira acordada, repassando mentalmente cada segundo daquela humilhação. Analisava cada riso maldoso, cada comentário cruel, cada olhar de desprezo. Tentava entender como havia falhado tão completamente na educação do meu filho que ele se tornara capaz de tamanha crueldade gratuita. Lembrava das noites que passei acordada cuidando dele quando estava doente, dos finais de semana que abdiquei de lazer para trabalhar e garantir seu sustento, das economias que fiz para pagar sua educação. Tentava identificar em que momento exato eu havia perdido seu amor e respeito, quando ele havia decidido que eu era um estorvo na vida dele. Osvaldo sempre dizia que filho criado com muito mimo acabava se tornando ingrato. Na época, eu discordava dele. Defendia que demonstração de amor nunca era demais. Agora, sozinha naquele quarto escuro,
Comecei a questionar se meu excesso de dedicação havia criado um monstro narcisista incapaz de empatia genuína. Durante os dias seguintes, não saí de casa para nada. Cancelei meus compromissos rotineiros, não atendi telefone, evitei contato com qualquer pessoa. Estava passando por um luto profundo. O luto da morte da relação entre mãe e filho que eu havia idealizado durante décadas. Juliano tentou me ligar algumas vezes nos dias posteriores, mas eu simplesmente desligava o telefone sem responder. Não havia palavra de desculpa que pudesse reparar o estrago que ele havia causado na minha alma. Patrícia enviou uma mensagem de texto dizendo que havia sido apenas uma brincadeira mal interpretada e que eu estava exagerando na reação. Foi durante esses dias de isolamento total que comecei a refletir seriamente sobre minha situação financeira real. Há anos eu deixava o Dr. Mário cuidar de todos os investimentos sem me envolver ativamente nas decisões. Recebia relatórios periódicos que mostram crescimento constante, mas nunca havia me interessado pelos detalhes específicos das aplicações. Algo estava mudando dentro de mim naqueles momentos de dor extrema. Uma revolta profunda começava a se formar, misturando-se com uma curiosidade crescente sobre exatamente quanto poder eu poderia ter nas mãos. Se meu próprio filho me considerava uma velha inútil, talvez fosse hora de mostrar para ele e para todos aqueles risonhos executivos quem realmente era Neuza Barros. A humilhação havia plantado uma semente venenosa de vingança que estava germinando rapidamente na terra fértil da minha indignação. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma energia diferente correndo pelas minhas veias, uma determinação férrea que há muito tempo estava adormecida. Aquelas pessoas elegantes iam descobrir que subestimaram completamente a mulher errada. Na manhã seguinte, àquela semana de reclusão completa, acordei com uma sensação estranha que demorei alguns minutos para identificar. Era determinação pura correndo pelas minhas veias, algo que não sentia há décadas. Levantei da cama com um propósito claro: descobrir exatamente qual era a minha verdadeira situação financeira e o que poderia fazer com essas informações. Liguei para o escritório do Dr. Mário às 8 horas em ponto. Sua secretária, Dona Alzira, me conhecia há anos e percebeu imediatamente que havia algo diferente no meu tom de voz. Não era mais a voz submissa da viúva aposentada que ligava ocasionalmente para saber sobre rendimentos. Era a voz firme de uma mulher que estava pronta para assumir controle total de sua vida. Dr. Mário, preciso marcar uma reunião urgente com o senhor. Quero revisar completamente todos os meus investimentos, entender cada aplicação, cada participação societária, cada centavo que está em meu nome. Declarei assim que ele atendeu minha ligação. Podia sentir a surpresa na pausa que ele fez antes de responder. Claro, dona Neuza. Posso recebê-la hoje mesmo às 14h, se for conveniente. Vou separar toda a documentação para analisarmos juntos. Respondeu ele, intrigado com essa mudança súbita de comportamento. Durante todos esses anos, eu havia sido uma investidora completamente passiva, confiando integralmente em sua expertise. Passei a manhã me arrumando meticulosamente, mas desta vez com um objetivo completamente diferente. Não estava me preparando para agradar ninguém ou causar boa impressão social. Estava me vestindo como uma mulher de negócios, prestes a descobrir seu verdadeiro patrimônio. Escolhi uma blusa branca social, calça preta de alfaiataria e sapatos baixos confortáveis, porém elegantes. O escritório do Dr. Mário ficava no centro de São Bernardo, numa sala comercial no 10º andar de um edifício corporativo. Havia estado lá apenas 3 ou 4 vezes em todos esses anos, sempre para assinar documentos que ele explicava rapidamente antes de eu concordar sem questionar. Desta vez, estava determinada a entender cada vírgula de cada contrato. Quando cheguei, Dona Alzira me recebeu com um sorriso caloroso e me ofereceu café fresquinho. O escritório tinha aquele cheiro característico de papel e couro que sempre associo com seriedade profissional. Estantes repletas de códigos jurídicos, arquivos organizados em pastas suspensas, diplomas emoldurados nas paredes pintadas de bege neutro. Dr. Mário me cumprimentou com a cordialidade de sempre, mas percebi que ele estava curioso sobre minha atitude repentinamente assertiva. Era um homem de aproximadamente 60 anos, calvície pronunciada,
óculos de leitura pendurados no peito por uma correntinha dourada. Vestia terno marrom bem cortado e gravata discreta que transmitiam competência sem ostentação. Dona Neuza trouxe todos os relatórios atualizados de suas aplicações. Tenho boas notícias. Seu patrimônio cresceu significativamente nos últimos anos. Começou ele, organizando uma pilha impressionante de documentos sobre a mesa de mogno polido. Doutor, quero que o senhor me explique tudo desde o começo. Como se eu fosse uma completa ignorante em investimentos. Quais empresas? Quanto possuo de cada uma? Que tipo de poder esses investimentos me dão? Solicitei, puxando uma cadeira mais próxima à mesa para não perder nenhum detalhe. Ele abriu a primeira pasta e começou a expor metodicamente cada aplicação. Tinha ações de bancos, empresas de telecomunicações, construtoras, redes de supermercados, indústrias farmacêuticas. Meu dinheiro estava diversificado inteligentemente em setores variados da economia, garantindo estabilidade e crescimento consistente ao longo da década. Aqui está sua participação mais significativa, disse ele, abrindo uma pasta separada das demais. A Inovaré Soluções Empresariais. Sua participação atual é de 62% do capital social da empresa. Meu coração disparou quando ele mencionou esse nome. Inovaré Soluções Empresariais era exatamente a empresa onde Juliano trabalhava como gerente de vendas. Aquela empresa que ele tanto admirava, onde conquistou suas promoções, onde fez sua carreira brilhante, onde me humilhou publicamente diante de colegas importantes. Doutor, o senhor está me dizendo que eu sou a dona majoritária da empresa onde meu filho trabalha? Perguntei, mal conseguindo processar a magnitude dessa informação. Exatamente. Tecnicamente, a senhora é a proprietária controladora. Dr. Roberto Machado, que atua como diretor executivo, possui apenas 20% das ações. Os outros 18% estão distribuídos entre investidores menores, explicou ele, mostrando gráficos coloridos que ilustravam a distribuição acionária. Senti uma vertigem momentânea. Aquele homem elegante que havia rido da minha humilhação, que havia participado ativamente do leilão cruel organizado pelo meu filho, era na verdade meu funcionário. Ele trabalhava para mim, recebia salário pago indiretamente com meu dinheiro, dependia da minha aprovação para todas as decisões estratégicas importantes. Por que essa participação nunca apareceu nos relatórios simplificados que o senhor me enviava? Questionei, começando a entender que havia muito mais complexidade em minha situação do que eu imaginava. A senhora sempre demonstrou preferência por informações resumidas, focadas apenas nos rendimentos totais. Além disso, estruturamos seus investimentos através da Barros Participações, uma holding que criamos para otimizar a gestão fiscal. Seu nome não aparece diretamente como acionista para preservar privacidade e facilitar operações, explicou pacientemente. Barros Participações. Meu próprio sobrenome estava ali, controlando uma empresa multimilionária, pagando salários de executivos arrogantes que me consideravam uma velha inútil. A ironia da situação era tão absurda que quase comecei a rir histericalmente. Dr. Mário, isso significa que eu posso demitir qualquer funcionário dessa empresa? Inclusive o diretor? Perguntei, uma ideia perigosa começando a se formar na minha mente. Como acionista majoritária, a senhora tem poder para convocar assembleia extraordinária, destituir administradores, aprovar mudanças estruturais significativas. Tecnicamente, sim, pode demitir quem quiser, desde que justifique adequadamente as decisões, confirmou ele, ajustando os óculos enquanto folheava outros documentos. Levantei da cadeira e caminhei até a janela que dava vista para o centro movimentado da cidade. Lá embaixo, pessoas corriam de um lado para o outro, cada uma lutando por seus objetivos pessoais, sem imaginar que uma senhora de 68 anos no 10º andar de um edifício corporativo estava descobrindo ter poder de vida e morte sobre carreiras importantes. Preciso de mais informações específicas sobre essa empresa. Estrutura organizacional, principais funcionários, resultados financeiros, projetos futuros. Quero conhecer cada detalhe do negócio que, aparentemente, é meu. Solicitei, retornando à cadeira com uma energia renovada.
Dr. Mário passou as próximas 2 horas me explicando planilhas, gráficos, relatórios trimestrais e projeções anuais. A Inovare era realmente uma empresa sólida e lucrativa, especializada em consultoria empresarial e desenvolvimento de software corporativo. Tinha 60 funcionários diretos, escritório principal em São Bernardo e filiais em outras 3 cidades paulistas. Descobri que Juliano ganhava um salário mensal de R$15 mil, valor considerável para nossa realidade familiar, mas irrisório comparado aos lucros que meus investimentos geravam mensalmente. Ele estava tão orgulhoso de sua independência financeira, sem saber que indiretamente dependia do patrimônio da mãe que desprezava. Doutor, Roberto tem conhecimento sobre minha identidade como acionista majoritária? Perguntei, imaginando a expressão que aquele homem prepotente faria ao descobrir para quem realmente trabalhava. Não, ele acredita que a Barros Participações representa um grupo de investidores anônimos interessados apenas nos retornos financeiros. Nunca houve necessidade de revelar sua identidade pessoal, já que não interferia nas operações da empresa, respondeu o advogado. Essa informação abriu possibilidades infinitas em minha mente. Eu podia aparecer naquela empresa como a verdadeira proprietária e causar um terremoto nas estruturas de poder estabelecidas. Imaginar a cara do Dr. Roberto descobrindo que a velha inútil do leilão era sua chefe suprema me deu uma satisfação antecipada deliciosa. Doutor, quero agendar uma reunião com o Dr. Roberto para a próxima semana. Não mencione meu nome. Apenas diga que a representante legal da Barros Participações precisa discutir questões operacionais urgentes da empresa. Instruí, sentindo uma autoridade natural emergir da minha personalidade. Certamente. Vou contatar a secretária dele hoje mesmo para agendar. Posso perguntar quais são seus planos específicos, dona Neuza? Questionou ele com curiosidade profissional. Meus planos envolvem assumir controle direto das operações e fazer algumas mudanças significativas no quadro de funcionários, particularmente no setor de vendas. Respondi enigmaticamente, saboreando mentalmente cada palavra. Durante o caminho de volta para casa, minha mente fervilhava com possibilidades estratégicas. Não queria apenas demitir Juliano impulsivamente. Queria criar uma situação que fosse educativa para ele e para todos aqueles executivos risonhos. Uma lição sobre consequências, sobre respeito, sobre não julgar pessoas pela aparência ou idade. Cheguei ao apartamento completamente transformada. A mulher derrotada e humilhada havia sido substituída por alguém com propósito claro e recursos consideráveis para executar seus objetivos. Sentei na poltrona da sala e comecei a elaborar mentalmente cada fase do meu plano de ação. Primeiro, reuniria mais informações sobre a dinâmica interna da empresa. Quem eram os aliados do Juliano? Quais projetos ele estava conduzindo? Que compromissos profissionais tinha assumido recentemente? Segundo, estudaria a melhor forma de me revelar como proprietária controladora, maximizando o impacto dramático da descoberta. Terceiro, e mais importante, planejaria uma vingança que fosse proporcional à humilhação sofrida. Não queria apenas prejudicar Juliano profissionalmente. Queria que ele entendesse profundamente como se sente alguém que é reduzido a objeto de diversão alheia. Queria que ele experimentasse a sensação de perder tudo aquilo que considera importante em sua vida. Liguei para minha neta Giovanna naquela mesma noite. Precisava entender melhor a dinâmica familiar interna, descobrir se ela sabia sobre o comportamento cruel dos pais. A menina me recebeu com o carinho de sempre, contando sobre escola, amiguinhas e planos para as férias. Vovó, papai comentou que vocês foram jantar num restaurante chique semana passada. Disse que foi muito divertido. Mencionou ela inocentemente durante nossa conversa. E o que mais ele falou sobre esse jantar, querida? Perguntei cuidadosamente, testando se Juliano havia compartilhado detalhes da humilhação com a família. Só que foi legal conhecer os colegas de trabalho dele. Mamãe também achou interessante, respondeu ela sem demonstrar conhecimento específico sobre o que realmente havia acontecido. Isso confirmou minha suspeita de que eles haviam apresentado uma versão completamente diferente dos fatos para Giovanna. Na mente deles,
Aquela noite havia sido um sucesso social, uma demonstração de como Juliano estava bem integrado ao ambiente corporativo sofisticado. Desliguei o telefone com uma tranquilidade perigosa. Meu plano estava se cristalizando perfeitamente. Eles não faziam ideia da tempestade que estava se aproximando, da reviravolta que estava prestes a sacudir completamente suas vidas confortáveis e previsíveis. Passei o restante da semana estudando detalhadamente todos os documentos que Dr. Mário havia me fornecido. Memorizei organogramas, decorei nomes de funcionários importantes, analisei histórico de decisões administrativas. Quando chegasse o momento de assumir controle da empresa, estaria completamente preparada para exercer minha autoridade com conhecimento e precisão. A mulher que havia sido oferecida em leilão por R$ 2 estava prestes a mostrar seu verdadeiro valor de mercado. A segunda-feira chegou carregada de expectativas e nervosismo. Dr. Mário havia agendado minha reunião com Dr. Roberto para as 15h, no próprio escritório da Inovare. Acordei cedo, tomei um banho demorado e escolhi cuidadosamente cada peça do meu guarda-roupa. Desta vez, não estava me arrumando para impressionar, mas para comandar. Optei por um conjunto executivo que havia comprado anos atrás, mas nunca usado. Blazer cinza carvão, saia na altura do joelho, camisa branca impecável e sapatos de couro preto com salto médio. Prendi meu cabelo num coque elegante e usei apenas brincos pequenos de pérola. Queria parecer exatamente o que estava prestes a me tornar. Uma empresária experiente assumindo o controle de seus negócios. Dr. Mário me buscou em casa às 2h30. Durante o trajeto até a empresa, ele me brifou sobre os detalhes protocolares da reunião. Lembre-se, Dona Neuza, Dr. Roberto ainda acredita que a senhora é apenas uma representante dos acionistas. Vamos revelar sua verdadeira identidade gradualmente, conforme acharmos conveniente. Chegamos ao edifício comercial onde funcionava a Inovare. Era uma construção moderna de vidro e aço, com lobby elegante decorado com plantas ornamentais e poltronas de couro marrom. O elevador nos levou ao 8º andar, onde ficavam as instalações da empresa que, sem eu saber, havia sido minha por uma década inteira. A recepcionista nos recebeu profissionalmente e nos conduziu a uma sala de reuniões com mesa oval de madeira polida, cadeiras ergonômicas e uma vista panorâmica da cidade. Nas paredes, havia quadros com gráficos de crescimento da empresa e fotos de eventos corporativos. Reconheci Juliano em algumas das imagens, sorrindo ao lado de colegas em confraternizações passadas. Dr. Roberto entrou na sala pontualmente às 3h, vestindo terno azul marinho e carregando uma pasta executiva preta. Seu cumprimento foi cordial, mas cauteloso, claramente curioso sobre quem seria essa misteriosa representante dos acionistas majoritários que nunca havia se manifestado antes. Dr. Mário, é um prazer finalmente conhecer a representante da Barros Participações. Confesso que estamos todos curiosos para entender melhor as expectativas dos acionistas em relação aos rumos da empresa, disse ele, puxando uma cadeira e se sentando de frente para mim. Na verdade, Dr. Roberto, preciso fazer uma correção importante, interrompi, olhando diretamente em seus olhos. Eu não represento a Barros Participações. Eu sou a Barros Participações. A expressão dele mudou instantaneamente. Primeiro confusão, depois surpresa. Finalmente um reconhecimento gradual que culminou em choque absoluto. Seus olhos se arregalaram quando a memória do jantar no restaurante ressurgiu em sua mente, conectando a mulher elegante sentada à sua frente com a velha inútil do leilão. Acho que agora o senhor está começando a entender a situação. Continuei calmamente. Meu nome é Neuza Barros. Sou proprietária de 62% desta empresa. E também sou a mãe do seu funcionário Juliano Barros. Dr. Roberto ficou completamente sem palavras por vários segundos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele tentava processar a magnitude da reviravolta. O homem que havia participado entusiasticamente da minha humilhação pública estava descobrindo que eu era sua chefe suprema. Senhora Barros, preciso me explicar sobre aquela noite no restaurante. Foi uma situação completamente inadequada e eu, sinceramente... Começou ele, gaguejando nervosamente. Dr. Roberto,
Não precisa se explicar agora. Temos assuntos mais importantes para discutir. Interrompi com autoridade. Quero entender detalhadamente o funcionamento desta empresa e avaliar se as pessoas certas estão ocupando as posições certas. Passei a próxima hora fazendo perguntas específicas sobre cada departamento, cada projeto em andamento, cada funcionário importante. Dr. Roberto respondeu tudo meticulosamente, claramente tentando se redimir da situação constrangedora anterior. Quando chegamos ao setor de vendas, ele elogiou efusivamente o desempenho de Juliano. Seu filho é um dos nossos melhores vendedores. Conquistou vários clientes importantes e tem excelente relacionamento com a equipe, disse ele, provavelmente imaginando que isso me agradaria. Interessante, respondi friamente. E que tipo de pessoa ele é no ambiente de trabalho? Como trata colegas, subordinados, pessoas em posições hierárquicas diferentes? Dr. Roberto hesitou, percebendo que estava pisando em terreno minado. Bem, ele é ambicioso, focado em resultados, tem bom relacionamento com clientes de alto padrão. Entendo. E quanto ao comportamento ético? Respeito por pessoas de diferentes idades, origens sociais, níveis educacionais? Pressionei, observando seu desconforto crescente. Senhora Barros, se há alguma questão específica sobre conduta profissional? Tentou ele. Dr. Roberto, quero organizar um evento especial para apresentar a nova estrutura acionária da empresa. Um jantar corporativo onde todos os funcionários importantes estarão presentes. Anunciei, mudando abruptamente de assunto. Claro! Posso providenciar isso. Que tipo de local a senhora prefere? O restaurante Cantina do Nono seria perfeito. Tenho boas lembranças daquele lugar. Respondi com um sorriso que ele não soube interpretar. Saímos da empresa com tudo acordado para o evento da semana seguinte. Dr. Roberto ainda estava visivelmente abalado pela revelação, mas cooperou integralmente com todos os arranjos. Durante o caminho de volta, Dr. Mário me parabenizou pela condução magistral da reunião. Nos dias seguintes, dediquei-me ao planejamento minucioso de cada detalhe da minha vingança. Não seria apenas uma simples demissão. Seria uma lição educativa sobre consequências. Uma demonstração pública de que ações têm repercussões proporcionais. Na quarta-feira anterior ao evento, recebi uma ligação de Juliano convidando-me para almoçar no fim de semana. Sua voz demonstrava uma falsa cordialidade, provavelmente instruída por Patrícia para manter aparências familiares. Aceitei o convite, saboreando antecipadamente a ironia da situação. Durante nosso almoço no shopping, ele agiu como se nada tivesse acontecido no restaurante. Falou sobre trabalho, elogiou os superiores, mencionou casualmente que haveria um jantar corporativo especial onde alguns investidores importantes seriam apresentados à equipe. Será um evento bem seleto, mãe. Apenas funcionários-chave e pessoas muito importantes para a empresa, comentou enquanto cortava seu filé de frango grelhado. Que interessante, filho! Tenho certeza de que será uma noite memorável, respondi, mal conseguindo conter minha satisfação antecipada. Finalmente chegou a noite do acerto de contas. Cheguei ao Cantina do Nono 1 hora antes dos outros convidados para supervisionar os últimos preparativos. O salão estava montado exatamente como na ocasião anterior, mas desta vez eu estava no controle total da situação. Doutor, Roberto chegou acompanhado de sua esposa, uma senhora elegante que me cumprimentou respeitosamente. Gradualmente, outros funcionários foram chegando, incluindo todos aqueles que haviam participado da humilhação anterior. Reconheci cada rosto. Cada risada cruel estava gravada permanentemente em minha memória. Juliano e Patrícia chegaram pontuais, vestidos impecavelmente para causar boa impressão nos investidores importantes que conheceriam. Ele cumprimentou o doutor, Roberto efusivamente e perguntou sobre a agenda da noite. Juliano, hoje vocês conhecerão a verdadeira proprietária da empresa, respondeu o Dr. Roberto enigmaticamente. Quando todos estavam reunidos e acomodados nas mesas, levantei-me calmamente e caminhei até o centro do salão. O burburinho das conversas diminuiu gradualmente conforme as pessoas percebiam que eu estava prestes a falar. Boa noite a todos,
Para quem não me conhece, meu nome é Neuza Barros e sou a proprietária majoritária da Inovare Soluções Empresariais. Anunciei com voz firme e clara. Um silêncio absoluto se instalou no ambiente. Juliano ficou pálido como papel. Patrícia deixou cair o guardanapo que segurava. Outros funcionários se entreolharam confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Há 2 semanas, neste mesmo restaurante, fui submetida a uma humilhação pública grotesca. Fui oferecida em leilão como um objeto inútil por meu próprio filho, enquanto vocês riram e fizeram piadas cruéis sobre minha idade e aparência. Continuei, observando expressões de horror surgindo nos rostos presentes. Hoje descubro que aquele homem que me leiloou por R$2 trabalha para mim há 10 anos. Que todos vocês que riram da minha suposta inutilidade dependem dos meus investimentos para receber seus salários. Prossegui, saboreando cada palavra. Juliano tentou se levantar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro rouco. Mãe, eu não sabia. Não sabia que sua mãe inútil era dona da empresa onde você faz sua carreira brilhante? Não sabia que a velha embaraçosa que você queria leiloar paga indiretamente seu salário de R$15.000 mensais? A tensão no ambiente era palpável. Alguns funcionários começaram a demonstrar desespero, percebendo que haviam participado da humilhação de sua chefe suprema. Patrícia estava visivelmente em pânico, calculando mentalmente as consequências financeiras devastadoras que poderiam recair sobre sua família. Julguei conveniente organizar este jantar para fazer minha própria versão do leilão. Mas ao invés de oferecer uma velha inútil, vou leiloar uma vaga de gerente de vendas. Anunciei teatralmente. Leilão para ficar com o emprego do Juliano Barros. Lance inicial, R$0, porque é exatamente o valor profissional que ele demonstra ter ao humilhar a própria mãe publicamente. O pânico se instalou completamente. Juliano se levantou cambaleante, tentando formar frases coerentes de desculpa, mas eu continuei implacavelmente. Como proprietária desta empresa, efetivo a demissão imediata de Juliano Barros por condutas incompatíveis com nossos valores corporativos. Security, por favor, acompanhem-no para recolher seus pertences pessoais. 2 seguranças que eu havia contratado especialmente para a ocasião se aproximaram discretamente de Juliano. Patrícia começou a chorar desesperadamente, implorando perdão em nome do marido. Ah, mas a noite ainda não terminou, anunciei com satisfação crescente. Descobri também que o financiamento da casa onde vocês moram foi feito através de um empréstimo que eu avalicei anos atrás. Esse empréstimo será cancelado imediatamente. Mãe, por favor, pense na Giovana. Ela não tem culpa de nada, suplicou Juliano, finalmente encontrando sua voz. Estou pensando na Giovana. Ela virá morar comigo, onde será tratada com dignidade e aprenderá valores verdadeiros sobre respeitar pessoas mais velhas. Respondi definitivamente. O restaurante estava em silêncio total. Alguns funcionários choravam silenciosamente. Outros pareciam estar passando mal. Doutor. Roberto havia se tornado cinzento de vergonha e pavor. Para finalizar nossa confraternização, gostaria de fazer meu próprio leilão. Quem dá R$2 por um filho ingrato que humilha a própria mãe? Alguém se interessa? Perguntei, ecoando exatamente as palavras que ele havia usado comigo. Ninguém riu desta vez. Juliano saiu escoltado pelos seguranças, completamente destruído emocionalmente e financeiramente. Patrícia o seguiu aos prantos, murmurando desculpas desesperadas que já não tinham mais relevância. Dirigi-me aos funcionários restantes com autoridade renovada. A empresa continuará operando normalmente sob minha supervisão direta. Espero que todos tenham aprendido uma lição valiosa sobre respeito e consequências. A vingança estava completa, mas a satisfação que senti foi temperada com uma tristeza profunda. Havia perdido um filho, mas recuperado minha dignidade e poder. Às vezes, a justiça tem um gosto amargo, mesmo quando é absolutamente necessária. Passaram-se 3 meses desde aquela noite transformadora no restaurante, e hoje posso afirmar com certeza absoluta que minha vida mudou completamente. Não apenas por causa da vingança que executei, mas por tudo que descobri sobre mim mesma nesse processo doloroso de renascimento pessoal.
Quando acordo todas as manhãs agora, sinto uma energia que não experimentava há décadas, uma sensação de propósito e controle que pensava ter perdido para sempre. Estou aqui hoje compartilhando essa experiência com vocês porque aprendi algo fundamental. Nunca devemos subestimar o poder que reside dentro de uma pessoa, independentemente da idade ou aparência externa. Durante anos, permiti que minha família me tratasse como uma figura decorativa, uma avó disponível apenas para emergências e conveniências. Aceitei ser invisível, irrelevante, descartável, mas descobrir minha verdadeira situação financeira me mostrou que eu havia sido poderosa o tempo inteiro. Apenas não sabia disso. A ironia de toda essa situação ainda me impressiona profundamente. Enquanto Juliano construía sua carreira orgulhosa na Inovare, gabando-se para amigos sobre seu sucesso profissional, ele estava literalmente trabalhando para a mãe que desprezava. Cada promoção que recebia, cada aumento de salário, cada benefício corporativo vinha indiretamente do patrimônio da velha inútil que ele queria leiloar por R$ 2. Assumir controle direto da empresa foi uma das decisões mais desafiadoras que já tomei na vida. Não por questões técnicas ou administrativas, mas pela carga emocional envolvida. Todos os dias vejo funcionários que participaram daquela humilhação, pessoas que riram da minha suposta inutilidade e agora precisam me tratar com o respeito devido a uma proprietária. A mudança de comportamento foi instantânea e reveladora sobre a natureza humana. Dr. Roberto se tornou um funcionário exemplar após descobrir minha identidade real. Sua dedicação profissional aumentou exponencialmente, sempre solícito, sempre respeitoso, sempre demonstrando admiração pela minha visão empresarial. Mas eu sei que por trás dessa cortesia existe o medo constante de ser demitido por ter participado ativamente da minha degradação pública. Reorganizar a estrutura da empresa me deu uma satisfação inesperada. Promovi funcionários mais jovens que demonstravam competência genuína, implementei políticas de respeito interpessoal, criei programas de valorização para funcionários mais experientes. Em 3 meses, o ambiente corporativo se tornou muito mais acolhedor e produtivo do que era anteriormente. A situação com Juliano evoluiu de forma surpreendente. Após perder o emprego e a casa, ele passou semanas tentando conseguir recolocação profissional, mas descobriu que ser demitido publicamente por condutas inadequadas criou uma reputação negativa no mercado de trabalho. Nenhuma empresa importante quis contratá-lo quando souberam dos motivos da demissão. Patrícia pediu o divórcio 6 semanas após aquela noite fatídica. Não por questões emocionais ou morais, mas puramente por cálculo financeiro. Ela percebeu que permanecer casada com um homem desempregado e endividado prejudicaria seu próprio status social e perspectivas profissionais. A mulher que zombava da minha simplicidade abandonou o marido na primeira dificuldade real. Giovanna veio morar comigo, e essa foi a única consequência verdadeiramente positiva de toda essa situação dolorosa. Minha netinha se adaptou maravilhosamente bem ao nosso novo arranjo familiar. Ela frequenta uma escola excelente que pago com facilidade, tem aulas de piano e inglês, viaja comigo para conhecer lugares diferentes. Mais importante, está aprendendo valores genuínos sobre respeitar pessoas independentemente da idade ou condição social. O relacionamento entre avó e neta se fortaleceu imensamente. Giovanna me vê agora não apenas como uma cuidadora carinhosa, mas como uma mulher forte e independente que construiu seu próprio caminho na vida. Ela me faz perguntas sobre investimentos, demonstra curiosidade sobre como administro a empresa, quer entender como tomei decisões financeiras inteligentes ao longo dos anos. Durante esses meses, refleti extensivamente sobre os erros que cometi na criação do Juliano. Talvez Osvaldo estivesse certo quando alertava sobre mimar demais a criança. Minha dedicação excessiva, minha disponibilidade incondicional, minha tendência de resolver todos os problemas dele podem ter criado um adulto narcisista incapaz de gratidão genuína. Mas também compreendi que não posso assumir responsabilidade total pelo caráter que ele desenvolveu. Pessoas adultas fazem escolhas conscientes sobre como tratar outras pessoas.
Humilhar publicamente a própria mãe ultrapassa qualquer justificativa baseada em educação inadequada ou pressões sociais. Foi uma escolha cruel que revelou aspectos fundamentais da personalidade dele. A solidão que sinto pela perda definitiva do filho é real e profunda. Não importa quantas justificativas racionais eu encontre para minhas ações, o coração de mãe ainda dói pela ruptura completa desse vínculo familiar. Às vezes acordo no meio da noite lembrando do menino carinhoso que ele costumava ser, questionando se poderia ter resolvido a situação de forma diferente. Mas então, lembro do olhar de desprezo que ele dirigiu a mim naquela noite terrível, da frieza calculada com que organizou minha humilhação pública, da satisfação genuína que demonstrou ao me ver destroçada emocionalmente. Essas lembranças fortalecem minha convicção de que as consequências foram proporcionais e necessárias. Assumir controle da empresa me trouxe realizações profissionais que nunca imaginei experimentar nessa fase da vida. Descobri ter talento natural para a administração, facilidade para entender relatórios financeiros, intuição aguçada para identificar oportunidades de crescimento. Talvez décadas trabalhando numa fábrica tenham me dado conhecimentos práticos sobre gestão que não reconhecia anteriormente. Os funcionários mais antigos da Inovare me respeitam genuinamente, não apenas por medo, mas por perceberem que minhas decisões são fundamentadas e benéficas para todos. Implementei aumentos salariais para cargos operacionais, melhorei benefícios de saúde, criei programas de qualificação profissional. A empresa nunca foi tão produtiva e harmoniosa. Minha vida social também se transformou completamente. Frequento agora eventos empresariais onde sou tratada com deferência e admiração. Outros empresários me procuram para conselhos sobre investimentos e estratégias corporativas. A velha aposentada invisível se tornou uma mulher influente e respeitada em círculos financeiros importantes. Mas o que mais me orgulha é ter me tornado um exemplo para outras mulheres da minha geração. Recebo cartas e mensagens de senhoras que se inspiraram na minha história para buscar independência financeira, questionar tratamentos desrespeitosos de familiares, assumir controle de suas próprias vidas após décadas de passividade. Uma carta particularmente tocante veio de uma senhora de 72 anos de Campinas, que descobriu ter sido enganada pelos filhos durante anos sobre seu patrimônio real. Inspirada pela minha experiência, ela procurou assessoria jurídica e descobriu ter muito mais recursos do que imaginava. Hoje administra seus próprios investimentos e estabeleceu limites claros sobre como quer ser tratada pela família. Essas histórias me confirmam que minha experiência não foi um caso isolado. Muitas mulheres mais velhas são sistematicamente desrespeitadas e subestimadas por famílias que se beneficiam da generosidade delas, enquanto as tratam como cidadãs de segunda classe. Minha vingança pode ter sido dramática, mas foi representativa de uma injustiça social muito mais ampla. Quanto ao futuro, planejo expandir a Inovare para outras regiões do país. Tenho projetos para abrir filiais em Minas Gerais e Rio de Janeiro, sempre priorizando contratação de profissionais experientes que muitas vezes são preteridos pelo mercado devido à idade. Quero criar uma empresa onde competência e caráter sejam mais valorizados que aparência e juventude. Giovanna demonstra interesse crescente pelos negócios familiares e talvez um dia assuma parte das responsabilidades empresariais. Mas farei questão de ensiná-la que poder financeiro deve ser exercido com responsabilidade e compaixão, nunca como instrumento de vingança pessoal ou demonstração de superioridade social. A relação com Juliano permanece completamente rompida. Ele tentou me procurar algumas vezes através de intermediários, sempre com propostas de reconciliação condicionada à reversão das consequências financeiras. Nunca demonstrou arrependimento genuíno pela humilhação que me causou. Apenas lamento pelas perdas materiais que sofreu. Essa atitude confirma que tomei a decisão correta. Uma pessoa verdadeiramente arrependida se preocuparia primariamente com o sofrimento emocional que causou, não com os prejuízos financeiros que recebeu em retorno. Juliano continua sendo o mesmo homem egoísta e narcisista que me leiloou publicamente, apenas agora sem recursos para sustentar seu estilo de vida anterior.
Agora quero conversar diretamente com vocês que assistiram até aqui. Primeiro, muito obrigada pela paciência de acompanhar essa história longa e complexa. Sei que foram muitos detalhes, muitas emoções, muitas reviravoltas, mas precisava compartilhar tudo isso porque acredito que experiências reais podem inspirar outras pessoas em situações similares. Se vocês gostaram dessa história, por favor se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Tenho muitas outras experiências para compartilhar com vocês, histórias de superação, lições de vida, reflexões sobre envelhecimento digno e empoderamento pessoal. Cada inscrição me motiva a continuar produzindo conteúdo que possa ser útil para quem está passando por desafios familiares ou pessoais. Deixem o like neste vídeo se acham que minha história pode inspirar outras pessoas. Compartilhem com amigas, familiares, qualquer pessoa que possa se beneficiar dessas reflexões. Às vezes, uma história real de superação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar coragem de mudar sua própria situação. Mas, principalmente, comentem aqui embaixo contando suas próprias experiências. Vocês já passaram por situações de desrespeito familiar? Como reagiram? Que estratégias usaram para conquistar independência e respeito? Seus comentários podem ajudar outras pessoas que estão enfrentando dificuldades similares. Quero saber também, vocês acham que exagerei na vingança ou que foi proporcional à humilhação sofrida? Quais foram os momentos desta história que mais tocaram vocês? Que lições específicas extraíram da minha experiência? Esses comentários me ajudam a entender melhor que tipo de conteúdo vocês querem ver no canal. Se vocês têm histórias próprias para compartilhar, sintam-se à vontade para contá-las nos comentários. Posso até usar algumas como inspiração para próximos vídeos, sempre preservando privacidade e identidade de quem contribuir. Acredito que trocar experiências reais é muito mais valioso que teorias abstratas sobre relacionamentos familiares. Uma coisa muito importante que preciso mencionar: produzir conteúdo para este canal dá bastante trabalho e tem custos significativos. Pesquisa, roteiro, gravação, edição, tudo isso requer tempo e recursos financeiros consideráveis. Se vocês querem me ajudar a continuar trazendo vídeos diários com histórias reais e reflexões úteis, considerem contribuir com o Valeu Demais. Qualquer valor que vocês puderem doar através do Valeu Demais ajuda tremendamente a manter o canal ativo e melhorar a qualidade do conteúdo. Com essas contribuições, consigo dedicar mais tempo à pesquisa de histórias interessantes, investir em melhor equipamento de gravação, contratar ajuda profissional para a edição, enfim, oferecer material cada vez melhor para vocês. Não se sintam obrigados a contribuir financeiramente, mas saibam que cada real doado é investido diretamente na produção de mais conteúdo para o canal. O objetivo é conseguir manter publicações diárias com histórias relevantes que possam realmente impactar positivamente a vida de quem assiste. Além disso, olhem os outros vídeos aqui do canal. Tenho histórias sobre superação de luto, descoberta tardia de traições familiares, conquista de independência financeira na terceira idade, enfrentamento de preconceitos etários e muitos outros temas que podem interessar vocês. Para finalizar, quero deixar uma mensagem fundamental que aprendi com toda essa experiência. Nunca aceitem ser tratados com desrespeito por ninguém, especialmente por família. Idade não é sinônimo de inutilidade. Experiência de vida tem valor imenso e todas nós merecemos dignidade independentemente da nossa situação financeira ou social. Se vocês estão passando por situações similares de desvalorização familiar, busquem ajuda profissional para entender seus direitos e recursos. Às vezes descobrimos ter muito mais poder e opções do que imaginávamos. Não aceitem migalhas de afeto ou tratamento condescendente de pessoas que se beneficiam da generosidade de vocês. Esta história me transformou profundamente, mas também me ensinou sobre a importância de estabelecer limites claros e fazer valer nosso valor próprio. Espero que inspire outras pessoas a não aceitarem humilhações silenciosamente, mas busquem formas dignas de recuperar o respeito que merecem. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Inscrevam-se, curtam, comentem e nos vemos no próximo vídeo aqui no Vovó Lembrou.